Inteligência ao ponto apresenta a criança mais inteligente do mundo que acaba de revelar que o CERN, sigla que significa Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, recentemente, abriu um portal para outra dimensão. É comum sentir-se impressionado pela vastidão do cosmos quando se dedica tempo para observar o que está acontecendo. A ciência ainda está apenas começando a entender a realidade, e as descobertas sobre a natureza são muito mais surpreendentes do que se imaginava. Existem evidências de energia livre, um campo unificado de consciência, habilidades sobre-humanas, realidades paralelas e muito mais, a ponto de ser difícil acreditar que uma criança possa compreender tudo isso. No entanto, uma das crianças mais brilhantes do mundo propôs ideias sobre as capacidades do CERN e como os cientistas o usaram para abrir uma porta para outra dimensão. Quais argumentos esse jovem gênio apresentou e como a máquina foi utilizada para criar um novo portal? Vamos explorar como o jovem mais inteligente do mundo afirmou que alguns físicos e o grande colisor de hadrons, CLHC, abriram um portal. De quem você busca orientação na vida? As opiniões de uma criança são suficientes? E se essa criança souber muito mais do que você sobre o que está acontecendo? Não estamos falando de assuntos escolares ou nacionais, mas de questões universais. O potencial das crianças não deve ser subestimado, pois o mundo está repleto de jovens brilhantes. Há crianças como Malala Yousafzai, que fazem trabalhos incríveis e ganham reconhecimento internacional por suas ações inspiradoras. Aos 21 anos, Elizabeth Nancy trabalhava na Johns Hopkins desenvolvendo nanopartículas que poderiam penetrar no tecido cerebral. A genialidade não tem idade, e ideias notáveis são frequentemente reconhecidas. E há jovens como Max Laughlin. As ideias de Max sobre o grande colisor de hadrons causaram preocupação entre especialistas ao redor do mundo. Este jovem e brilhante garoto inicialmente encantou o mundo com suas percepções sobre o funcionamento do universo e como os humanos se adaptam a cada nova descoberta. No entanto, suas novas crenças não são apenas fatos. São alertas. O jovem prodígio gravou vídeos detalhando suas afirmações sobre o portal que os pesquisadores do CERN abriram. Para quem não sabe, ele também é um inventor, tendo criado uma máquina de energia livre aos 13 anos. Ele demonstrou essa tecnologia e explicou como o dispositivo de energia livre pode transformar a vida humana em todo o planeta. Desde então, ele se tornou conhecido por suas observações perspicazes sobre eventos fascinantes no universo, incluindo a nossa realidade e universos paralelos. Algumas de suas teorias incluem como os experimentos do CERN podem estar rompendo o tecido da nossa existência e nos movendo para uma realidade paralela semelhante à nossa. Essa ideia não pode ser descartada, pois não é a primeira vez que cientistas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear realizaram testes semelhantes. O grande colisor de hadrons, uma máquina que quebra partículas subatômicas, é usado para simular o Big Bang. Max argumentou que os experimentos realizados com essa máquina podem ter rompido o universo, levando a humanidade a existir em uma realidade paralela. Ele explicou que existem infinitos universos paralelos em nosso multiverso. Em cada realidade, somos jogados em um número infinito de universos paralelos. Ele disse, e tínhamos uma linha do tempo original, mas uma anomalia ocorreu durante o experimento. Fomos infinitamente catapultados para um número infinito de universos paralelos. A cada momento, uma realidade se transforma em outro universo em algum lugar ao longo do caminho. Essa representação de universos ilimitados é nossa realidade atual. É provável que os cientistas do CERN tenham notado essa anomalia no espaço-tempo. Eles entraram e modificaram esses eventos clássicos após descobrir a anomalia, provando que a realidade não é o que pensamos. Essa ideia apoia relatos de que a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear está trabalhando na criação de portais e fazendo alterações para conectar o universo. Max continuou seu argumento afirmando que a ideia de portais no CERN implica que temos outros universos próximos de nós, relacionando isso ao efeito Mandela. Ele também mencionou como o acelerador de partículas alterou um elétron, rompendo nossa realidade e nos transportando para outra. Segundo Max Laughlin, o grande colisor de hadrons é o dispositivo que levou a humanidade a se mover para um novo universo. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear construiu o acelerador de partículas mais poderoso do mundo dentro de um túnel de 27 km que abriga o grande colisor de elétrons e pósitrons.
É um túnel circular localizado entre 50 a 175 metros abaixo da superfície, próximo às fronteiras da França e da Suíça. O Grande Colisor de Hadrons é projetado para colidir dois feixes de partículas e estudar os efeitos resultantes. Quando a colisão ocorre, os cientistas observam os átomos e moléculas, além dos resultados produzidos pela física. Além da teoria de Lauglin, o Grande Colisor de Hadrons foi visto como um possível destruidor desde a presidência de Bill Clinton. Quando o Grande Colisor de Hadrons ainda estava em fase de projeto, vários especialistas previram que ele poderia gerar um buraco negro, destruindo nosso mundo. Essas preocupações levaram Francesco Calogero, físico nuclear da Universidade de Roma e co-vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1995, a publicar um artigo com o título "Um experimento de laboratório pode destruir o planeta Terra?" Em 2000. O ensaio gerou uma série de debates intermináveis que duraram anos, discutindo se o Grande Colisor de Hadrons poderia ou não destruir nosso mundo. O artigo foi amplamente discutido e até apareceu no Daily Show de John Oliver em 2009. No episódio, John entrevistou um professor de física que afirmou que o experimento tinha uma chance em 2 de produzir um buraco negro forte o suficiente para destruir a Terra. Ao entrevistar especialistas do CERN envolvidos no projeto do Grande Colisor de Hadrons, John Oliver confirmou esses fatos. Os cientistas refutaram as alegações do professor de física, afirmando que o Grande Colisor de Hadrons não foi projetado para ser uma máquina do juízo final, mas sim para pesquisa científica aprofundada. Quando questionado sobre o efeito Mandela, Marx afirmou acreditar em sua existência. O efeito Mandela ocorre quando muitas pessoas lembram de um evento que, na verdade, nunca aconteceu, o que apoia a teoria de Max Lauglin de que estamos vivendo em uma extensão alternativa do nosso universo. O Grande Colisor de Hadrons é usado por cientistas para testar previsões teóricas em física de partículas, especialmente aquelas ligadas ao modelo padrão. Embora o modelo padrão possa descrever muitos eventos em física de partículas, ainda existem fenômenos inexplicáveis. Desde sua conclusão em 2008, o Grande Colisor de Hadrons teve 2 corridas bem-sucedidas, a primeira de 2010 a 2013 e a segunda de 2015 a 2018. Essas corridas trouxeram descobertas, recordes mundiais e realizações. No entanto, ainda há questões sem resposta sobre a matéria escura. A maioria das coisas no espaço é invisível para os humanos, mas, como a presença gravitacional da matéria escura foi detectada, os cientistas acreditam em sua existência. Segundo eles, a matéria escura é a estrutura cósmica invisível que mantém as galáxias e aglomerados de galáxias juntos. Ainda não sabemos o que é, tornando-a um dos mistérios mais intrigantes da ciência. Uma das razões para a construção do Grande Colisor de Hadrons foi a busca por respostas. Quando o colisor foi ligado pela primeira vez em 2010, os físicos esperavam respostas, mas além da descoberta do bóson de Higgs, nada mais foi encontrado. Esperava-se descobrir ao menos uma partícula que explicasse a composição da matéria escura, mas isso não aconteceu. O Grande Colisor de Hadrons foi desligado após sua segunda corrida em 2018 para manutenção. Ele reabriu em 22 de abril de 2022, após 3 anos de reparos e atualizações. A terceira corrida foi concluída em 5 de julho, um dia após o 10º aniversário da descoberta do bóson de Higgs. Outro evento significativo ocorreu em janeiro deste ano, quando cientistas do CERN anunciaram a descoberta de partículas X. Essas partículas, de composição misteriosa, foram encontradas pela primeira vez entre bilhões de outras partículas dentro do plasma de quark gluons do Grande Colisor de Hadrons. Os cientistas rastrearam a origem das partículas X para alguns milionésimos de segundo após o Big Bang, quando o cosmos era uma sopa extremamente quente de trilhões de graus, cheia de quarks e gluons. Estes são partículas elementares que esfriaram e se uniram para formar prótons e nêutrons, que são mais estáveis. Uma pequena parte dos quarks e gluons se uniram antes de esfriar, gerando uma partícula X de vida extremamente curta. Os pesquisadores estão interessados em entender como as partículas elementares interagem para formar a estrutura da partícula X. Compreender o processo de formação dessa partícula poderia ajudar os cientistas a entender melhor os tipos de partículas que existiam nos primeiros momentos do universo. Os pesquisadores do CERN recriaram essas partículas X disparando átomos de chumbo carregados positivamente em alta velocidade uns contra os outros.
Esse processo resultou em colisões que liberaram partículas adicionais em uma breve explosão de plasma, semelhante aos primeiros dias do universo. A parte difícil foi procurar entre 13 bilhões de colisões frontais de íons pelas partículas X. O grande colisor de hadrons deve permanecer operacional até 2025, após o que será desligado por 2 anos para permitir mais modificações e novas instalações. Segundo os cientistas do CERN, o cenário dos sonhos seria que o LHC revelasse a natureza misteriosa da matéria escura, que compõe a maior parte do universo conhecido, mas que não pode ser observada diretamente com instrumentos comuns. Medir corretamente a matéria escura é importante para prever a expansão do universo. O que você acha? Curta, deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos interessantes.